Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Registrar as presenças do vereador Ademir Donato, vereador Aldinei Potelec, vereador Antônio Manuel, vereador Nicolas Martins, vereador Obadias Benondes. Justificar a ausência do vereador Valdeci Bittencourt, que nesse momento preside essa Casa Legislativa, e registrar também a presença da vereadora Gorete Mendes Boaroli. Nós temos, senhores vereadores, 4 projetos para a relatoria, um PLC do Executivo, um PE do Executivo e 2 projetos de leis do Legislativo. Temos o PLC 8/2025, de autoria do prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do PLC 8, vereador. PLC 8/2025, autor prefeito municipal, inclui artigo na Lei Complementar 12, de 20 de dezembro de 99. Designa o vereador Nicolas Martins para a relatoria do projeto. Presidente, essa matéria, ela trata sobre a criação do Programa de Gestão e Desempenho na Prefeitura de Criciúma. Esse programa de gestão e desempenho é um programa para autorizar, basicamente para autorizar, sendo bem mal e porcamente falando, autorizar o home office por parte dos servidores. E aí eles estariam dispensados de frequência, no caso, né, da folha ponto, e seriam avaliados por desempenho, por metas alcançadas. Eu já conversei, inclusive, com o vereador Toninho Lembralite, como líder do governo, para convidar aquela secretaria responsável por esse projeto para vir aqui nessa comissão, ou pode ser em outra comissão, mas de preferência nessa, por ser a Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, para explicar melhor como que isso vai acontecer, de que forma que isso vai acontecer, quais vão ser as secretarias prioritárias. E eu coloquei 2 emendas já nesse projeto. Uma emenda colocando que a cada semestre deverá ser emitido um relatório sobre as metas alcançadas, aqueles servidores que atuam de forma remota, que possam publicar as suas metas, se vai ser alcançado ou não. E a segunda emenda dizendo que a Prefeitura ela é responsável por dar infraestrutura tecnológica e conectividade para aqueles servidores que vão fazer remotos. Até porque quem vai decidir se o Toninho vai trabalhar remotamente é a Prefeitura. Então, ela tem que dar, no mínimo, infraestrutura tecnológica para isso. Ela tem que dar uma internet boa, ela tem que dar um computador bom. Senão, daqui a pouco, o cidadão vai começar a dizer o seguinte: não consegui atingir essa meta. Porque o computador que eu tenho lá em casa, ele não consegue fazer esse trabalho. Ou então porque a internet que eu tenho lá em casa, ela não conseguiu. Aí não dá. Então eu coloquei essas 2 emendas, mas eu acho que a gente precisa entender melhor o que o município quer com esse projeto, qual é o objetivo que se tem com esse projeto e qual é a secretaria responsável. Porque aqui não ficou claro se a secretaria responsável vai ser a de governança, se vai ser a Fazenda, se vai ser a Fazenda, que no caso envolve a administração, a parte de recursos humanos, ou a Secretaria de Governo. Por isso que eu vou ficar com essa matéria, presidente, até a pedido para virem aqui. Ok. Presidente, eu gostaria de manifestar. Com a palavra o vereador Toninho Lembralite, líder do governo. Eu acho que é importante o pedido do vereador Nicolas, da presença pessoal aqui do segmento aí que vai administrar esse projeto aí. Mas eu penso diferente, vereador Nicolas, não trazer na comissão, mas sim trazer para que ele exponha para todos os vereadores. Até porque, na hora da votação, os vereadores têm que ter todo um conhecimento, e eu acho que é importante que todos tenham esse conhecimento passado por eles para nós, para depois definir a votação. Mas essas suas emendas aí eu já achei importante, bem interessante, porque ela faz uma barra de responsabilidade e de controle por nós também, administrando como está funcionando, se está bem, não está. E meus parabéns pela tua emenda. Ok, então o vereador Nicolas fica com a relatoria e a gente aguarda essa reunião com a secretaria responsável.
Temos, senhores vereadores, o PS 56, a pedido do líder do governo, foi incluído na pauta em regime de urgência. O PS 56, peço ao secretário que faça a leitura, por gentileza. PS 56, autoria prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização à B. Gastaldon, administradora de bens limitada, de bem imóvel desapropriado amigavelmente. Designo o vereador Ademir Norato para a relatoria. Boa tarde, senhor presidente. Eu estava verificando aqui esse projeto, tanto é que defendi agora há pouco na Comissão de Obras também. Ele pega uma frente boa, mais de 200 metros da Rodrigues Russo, é um alargamento nesse terreno para fazer aquela passagem para Antônio Scott. Então, já é um terreno devidamente estreito e vai se retirar essa parcela, essa parte desse terreno aqui. Então, eu achei muito interessante devido a toda a parte de mobilidade naquela região que vai ser feita com Antônio Scott. Eu voto pela aprovação. Está em discussão o parecer pela aprovação do PS 56 de 2025, de autoria do prefeito municipal. Não havendo vereadores que queiram discutir o parecer, está em votação o parecer pela aprovação do PE 56 de 2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar pagamento de indenização à B. Gastaldon, administrador de bens limitada, de bem imóvel desapropriado amigavelmente. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos o PL 72, vereador. PL 72, autor, vereador Ademir José Honorato, institui o programa Horta Comunitária Urbana no município de Criciúma e dá outras providências. Designo o vereador Toninho da Embralite para a relatoria. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro parabenizar o nosso vereador Ademir Honorato por este belo projeto. É um projeto que ele conscientiza as pessoas a fazer as suas hortas comunitárias e que isso vai beneficiar muito. Hoje a gente vê essas feirinhas livres aí funcionando, das pessoas que hoje têm as suas terras e que conseguem plantar e já de imediato repassar para a sociedade no todo, para o dia a dia de cada um que se serve dessas plantações aí. Eu dou o projeto pela aprovação, senhor presidente. Está em discussão a relatoria do PL 72 de 2025 pela aprovação. Não havendo vereador que queira discutir, está em votação a relatoria pela aprovação do PL 72 de 2025, de autoria do vereador Ademir Honorato, que institui o programa Horta Comunitária Urbana no município de Criciúma e dá outras providências. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O PL 73, vereador. PL 73, autor Luiz Manuel Alexandre Neto, institui o programa artístico, cultural e esportivo Pé na Calçada da Fama e dá outras providências. Designo o vereador Obadias Benones para a relatoria do projeto. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar os nobres vereadores desta comissão de fiscalização. Senhor presidente, projeto, o PL 73, institui o programa artístico, cultural e esportivo Pé na Calçada da Fama. Eita! Eu vou encaminhar pela aprovação, senhor presidente. Eu dei uma lida aqui no projeto, estava até ouvindo alguns comentários em relação a ele, mas agora mesmo, lendo o seu artigo de número 4º, o programa artístico, cultural e esportivo Pé na Calçada da Fama homenageará criciumenses que se destacam ao longo dos últimos anos. Eu tenho algumas posições, né, até eu vou depois conversar, mas vou encaminhar sim pela aprovação. Por exemplo, eu sou paulista, eu não nasci em Criciúma. Claro que eu não me enquadro aqui porque eu não sou artista, não sou jogador de futebol. São três critérios aqui, né? Artístico, cultural e esportivo. Se fosse alguns anos atrás, eu tivesse o prazer de ter disputado um campeonato pelo Criciúma aqui, lá na minha idade de adolescência e ter seguido carreira, talvez eu entraria aqui, né? Ideia do honra. Mas aí que está. É apenas para quem nasce em Criciúma, para o criciumense, e aquele que veio para cá, instituiu o seu programa artístico aqui. Eu tenho aqui um adendo também em relação a botar qualquer tipo de artista ali também, esquerdopata, aí dá problema, irmão. Mas alguém que soma para essa questão, acho interessante, alguém que soma, mas eu até vou ficar, presidente, se o senhor me puder, eu vou ficar com o projeto para me tirar essa dúvida com o proponente. Acho interessante a ideia,
acho legal essa preposição, até porque é uma bandeira do proponente, do vereador Neto, com a gente tem muito respeito pelo seu trabalho, é uma bandeira da questão cultural e esportiva também, mas eu fiquei um pouco preocupado com essa questão. Mas eu adianto que eu vou dar pela aprovação, mas na próxima semana, só para eu tirar essa dúvida para ele. Ok, presidente. Ok, vereador. Até Vossa Excelência traz uma observação bastante importante, porque, de fato, né, daqui a pouco, Vossa Excelência, na área da cultura, Vossa Excelência é escritor, ele acabou de nos apresentar outros dias aí um livro que Vossa Excelência escreveu e que eu acho que é importante, né, um ponto que Vossa Excelência traz, justamente, né, de repente, eu também não nasci aqui na cidade de Criciúma, não sou criciumense raiz, mas a cidade me deu a oportunidade por duas vezes ser vereador dessa casa. Então, é importante essa reflexão e conversar com o proponente, quem sabe até propor uma emenda no sentido de que personalidades que fizeram com que Criciúma, de fato, fosse destaque estadual, nacional, até internacional dentro dessas áreas, independente do local de nascimento delas. Com a palavra, doutor Toninho. Eu gostaria também, assim como você falou, vereador Frutelec, eu também não sou natural de Criciúma, já fui vereador por vários mandatos, mas tem uma coisa que me chama a atenção, um exemplo. O Edson Madureira foi jogador do Internacional, de seleção brasileira, tudo, e ele pegou, veio jogar aqui pelo time do Metropol, fixou residência em Criciúma, tem comércio em Criciúma, esse cara contribuiu com a cidade, em todo sentido. Então, ele é um criciumense, os filhos dele tudo nasceram aqui, e aí, aí não vai ter oportunidade de ter o pé na calçada, porque não é de Criciúma. Realmente, foi bem observado isso aí, vereador Abadias. Eu acho que uma emenda aí cabe bem nesse projeto aí. Perfeito, vereador. O vereador Abadias permanece com o projeto. A palavra está aberta para os demais vereadores, nós não temos mais matérias para tratar. Com a palavra, vereador Nicolas Martins. Presidente, na semana passada, eu pretendia fazer na comissão, mas a que a gente acabou fazendo no horário político, eu fiz um alerta sobre o procedimento que está sendo adotado para a elaboração do plano plurianual, que o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no parágrafo 1º, inciso 1, fala em participação popular e realização de audiências públicas. Não imaginava que fosse dar repercussão, porém deu repercussão. E na semana passada ainda, o prefeito, antes de se licenciar, ele comentou que, no entendimento dele, estava sendo cumprida. A consulta popular faria com que estivesse cumprida. Hoje, a secretária Marluce deu uma entrevista para a Rádio Cidade, em que ela diz o seguinte: encerrando essa parte técnica, quando tivermos finalizado o estudo do PPA, ainda faremos mais uma rodada, junto à Câmara de Vereadores, em que também será aberto novamente participação da população. E no dia 31 de julho nós vamos protocolar a lei. Aí o Denis Luciano perguntou, mas essa consulta substitui a audiência pública ou ainda haverá uma audiência pública? E aí ela diz, ainda haverá uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Aí eu queria entender se já há uma conversa com a comissão em relação a isso, se já existe um acordo em relação a isso, se existe um projeto nesse sentido, porque eu apresentei um projeto de lei no ano passado para deixar como obrigatória a realização de audiência pública na elaboração, na análise do PPA e da LDO pela Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, e não foi aprovado. Então, eu queria saber se já existe algum acordo nesse sentido, se já existe um acordo da presidência da comissão com a liderança de governo ou com o governo nesse sentido, para a gente poder unificar o discurso, né? Porque o prefeito deu um discurso, a secretária deu outro, a gente fez o alerta aqui, queria ver se já tem uma conversa nessa linha. Vereador, não, Vossa Excelência traz um assunto bem pertinente, até porque esses dias atrás eu também estava lendo a própria lei orgânica, e a lei orgânica, no artigo 66, parágrafo 1º, ela determina, né, que a lei que instruir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Então, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública.
Então, a gente precisa acompanhar isso, e aí é importante, e aí eu peço ao vereador, líder do governo, Toninho Ibrahimovic, que nós possamos conversar isso com a administração, porque, além de ter essa necessidade da realização das audiências públicas, e aí, se for para que essa casa realize audiência pública, a gente vai encaminhar para a realização, até porque também nós temos prazo para a aprovação, né, para análise e aprovação, que até 30 de setembro, né? Metade de setembro. Isso, deixa eu ver aqui. 15 de setembro é a data limite para a aprovação do plano plurianual. Da LDO também. E aí só a LOA que é 15 de dezembro. Então, nós precisamos verificar essas questões para que nós possamos encaminhar da maneira correta essa questão do plano plurianual e depois, futuramente, o plano a LDO também, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, eu vou pedir ao líder do governo que nós possamos encaminhar, vereador Toninho, uma conversa com o Executivo sobre essa questão do PPA, né? Se nós vamos realizar uma audiência pública aqui pela Câmara, né? E se esse plano, né, que eles possam ter o cuidado de que o plano venha de forma regionalizada, né, descrito de forma regionalizada o que o município pensa para cada região do município. Eu acho que amanhã, né? Eu acho que nós já poderíamos amanhã, né, vereador? Amanhã às 10h30 a gente ir lá sentar. Eu já vou realmente ir lá procurar eles para que eles venham aqui dar explicação daquele projeto que o vereador Nicola relatou. E, da mesma forma, nós já poderíamos discutir isso daí, se você tiver uma disponibilidade amanhã às 10h30. 10h30 estarei lá. Sim, com certeza, vereador. Já vamos encaminhar isso. Fechado. Combinado, então. A palavra continua aberta. Não havendo mais o que tratar, agradeço a presença de todos os vereadores, encaminho pelo encerramento dessa reunião e convido a todos os vereadores para a próxima reunião ordinária do dia 28, no horário regimental. Boa tarde a todos.